Olá, galera! Como estão vocês, turminha? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres e felizes na companhia dos seus amigos, da sua família e principalmente na companhia de Jesus. Bom, tenho certeza que vocês estão na maior expectativa para esse ano escolar que está iniciando. Então, hoje eu não trouxe uma história para contar para vocês. Hoje eu vou fazer um bate-papo, um devocional dentro do Salmo 139, com o título Eu confio em Deus e dependo dele. E você já parou para pensar que estamos iniciando mais um ano escolar? Talvez você esteja curioso sobre a volta às aulas, como será, quando será? Será que meus amigos vão estar na mesma sala que eu? Será que teremos amigos novos? E os professores? Será que serão os mesmos professores ou serão professores novos? Como estará minha sala de aula? Ai, são tantas dúvidas e curiosidades que nos fazem até mesmo ficar preocupados e pensativos. Você e eu não sabemos responder muitas dessas dúvidas, mas existe alguém que sabe todas as respostas e quer que você confie e depende dele. Sim, esse alguém é Deus. Deus sabe tudo sobre a vida de cada pessoa, seus familiares, seus amigos, seus professores e você. E Deus sabe tudo sobre a sua vida. Deus sabe tudo sobre você. E por isso, Deus quer que você confie nele e dependa dele. E por quê? Aqui, tá dizendo, eu confio em Deus e dependo dele. Por quê? Na Bíblia, no Salmo 139, nós vamos encontrar muitos motivos para confiar em Deus e depender dele. Então, tá aqui, no Salmo 139, o versículo 1, tá escrito, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Então, Deus, ele me sonda e me conhece. Nos dois primeiros versículos que eu li aqui, Davi, ele está falando que Deus sonda e conhece ele. O que significa sondar? Sondar é o mesmo que investigar, é o que o investigador faz, né? Analisando, procurando as informações. Sondar é o mesmo que o médico faz ao examinar um paciente. Então, quando a Bíblia diz que Deus me sonda, quer dizer que Deus observa, analisa e examina a minha vida e conhece e sabe de tudo. Deus sabe como eu me comporto, sabe até quando me sento e quando me levanto. Então, se Deus sabe tudo o que eu faço, então eu posso confiar e depender dele para me ajudar. Então, as pessoas, às vezes, elas são capazes de fazer, crianças, coisas terríveis. Em todo lugar existem pessoas fazendo coisas ruins que desagradam a Deus, até dentro das escolas. Talvez você seja uma dessas pessoas. E na verdade, todos nós somos inclinados mais a fazer coisas ruins do que fazer coisas boas. E é pecado fazer essas coisas, porque o pecado, ele quer nos dominar. Ele quer que nós façamos só o que é ruim e nós já nascemos com ele. Todos nós já nascemos inclinados a pecar. O que é pecado? É tudo que eu falo, que eu faço e que eu penso que desagrada e entristece a Deus. Então vamos pensar, por exemplo, em coisas erradas que acontecem na escola. Brigar com os amigos, falar palavrão, desrespeitar a professora, roubar o material do amigo,
rabiscar as carteiras, as cadeiras ou até mesmo as paredes da escola. Essas coisas desagradam e entristecem a Deus. E pode ser que você já tenha feito alguma dessas coisas, ou então outras até piores. Mas muitas das vezes alguém vai fazer uma coisa errada, procura o quê? Fazer as escondidas, no escuro. Por isso, ó, que eu estou mostrando aqui esse coraçãozinho escuro, para nos ajudar a pensar que todos nós fazemos coisas erradas que entristecem a Deus. Pode ser que você já tenha tentado fazer somente o que é certo, mas você não consegue sozinho. Você precisa de um Salvador, sabe? Deus nos conhece e sabe que sozinhos nós não conseguimos fazer o que é certo. Nós somos imperfeitos, somos pecadores. Mas apesar disso, a Bíblia diz que Deus ama a cada um de nós com um amor especial que não acaba nunca. Tá aqui, ó, no livro de Jeremias, no capítulo 31 e o versículo 3 está escrito: com amor eterno te amei. Deus vive lá no céu, num lugar lindo, perfeito e cheio de luz. Mas Ele não está distante, Ele está bem perto de mim e de você. Ele sonda e conhece cada um de nós. Deus não se agrada do pecado, mas Ele nos ama. Por isso, Ele enviou seu próprio Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus que nunca fez nada de errado. E mesmo sendo inocente, recebeu castigo pelo meu e pelo seu pecado quando ele foi pregado na cruz. Então, Deus provou o seu amor por nós, como nós lemos em Romanos 5 e 8, que está escrito: ó, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a Bíblia conta que Jesus morreu numa cruz por nós. E ali ele derramou todo o seu sangue. Alguns dos seus amigos o sepultaram, o corpo, em um túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus voltou a viver. Ele não está morto, ele está vivo e por isso ele é o nosso Salvador. O pecado quer dominar nossas vidas desde que nascemos, mas a Bíblia diz, ó, no livro de Apocalipse 1 e 5, está escrito bem assim, ó: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, você pode confiar nesse Salvador e depender dele. E você, será que você reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador? Então, ó, voltando ao Salmo 139, a parte B do versículo 2 está falando: ó, de longe entende os meus pensamentos. Então, ó, ele penetra nos meus pensamentos. Como Deus é poderoso, né? Ele tem poder para penetrar na minha mente e saber cada um dos meus pensamentos. Ele faz o mesmo com você também e com todas as pessoas. Dizem que o nosso cérebro cria diariamente cerca de 10.000 pensamentos. Muitos deles nós nem percebemos que pensamos. Os professores não sabem dos pensamentos dos alunos e muitos alunos, às vezes, têm dificuldade de saber do pensamento do professor também, não é? Mas Deus conhece, Ele penetra e sabe todos os pensamentos dos alunos, dos professores, e na hora da dúvida, Ele pode colocar na sua mente o melhor conselho. Se Deus sabe tudo o que eu penso, então eu posso confiar e depender dele para me aconselhar. E durante esse ano, você vai encontrar pessoas que pensam igual a você, mas vai encontrar também muitas pessoas que pensam diferente de você. Talvez algumas dessas pessoas vão tentar convencê-lo de que estão certas e vão colocar pensamento delas, vão tentar colocar o pensamento delas na sua mente. E se alguém tentar convencê-lo a torcer para um time de futebol diferente, isso não é muito grave, não é?
Mas atenção, você que já tem Jesus como seu Salvador, fique atento, esperto e não se deixe levar por pessoas que não querem que você confie e dependa de Deus. Você que está crescendo na sua nova vida, você precisa se lembrar de tudo o que você ouvir e ler deve ser checado para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Talvez você ouça as pessoas falando sobre assuntos sérios que podem trazer problema para alguém. Por exemplo, o racismo, que pode acontecer dentro da escola quando as pessoas zombam ou desprezam outros por causa da sua cor de pele, ou por causa da sua cultura, ou do seu sotaque. Pode ser também que você ouça falar sobre o bullying, que é uma palavra usada para descrever a violência física ou verbal, com a intenção de humilhar ou machucar outra pessoa. Ou talvez você ouça sobre ideologias, que são ideias que as pessoas vão criando e querem que os outros aceitem. Por exemplo, um menino deixar de ser menino e ser menina, ou uma menina deixar de ser menina e ser menino. Racismo, bullying e ideologia são coisas contrárias à palavra de Deus. Mas pode ser que você ouça as pessoas defendendo essas coisas, ou livros e apostilas da escola vão ensinar que essas coisas são aceitáveis. Tenha cuidado, não acredita nem confie todas as coisas que você ouve ou lê. Em vez disso, confie em Deus e dependa dele para saber o que é certo. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 3 e 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então não seja um orgulhoso, um sabe-tudo, não se apoie naquilo que você acha que é certo, só dependa de Deus para esclarecer e mostrar o que é certo, de acordo com a palavra dele. Se alguma dessas ideias ou dúvidas trouxer confusão na sua mente, fale com Deus em oração e busque na Bíblia a resposta. O Senhor está sempre com você, por isso, confia e dependa dele. Mas no Salmo 139 tem mais para nós, No versículo 3 está escrito, sem cercas o meu redor, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não. Então, ele conhece os meus caminhos. Esse ano está cheio de expectativa e você com certeza está curioso para saber tudo o que vai acontecer. Pois Deus já sabe tudo e Ele sabe cada passo que você vai dar durante esse ano. Ele conhece todos os caminhos que existem e sabe quais os caminhos que você vai escolher caminhar. Mas o Salmo continua, Vamos ler aqui o verso 4, Será que haja uma palavra na minha língua? Eis que o Senhor tudo conhece. Então, atenção em sua caminhada. Você vai fazer amizade, vai conversar, vai cantar e talvez sua boca solte palavras que não agradam a Deus. Toma cuidado. Não vá a lugar onde você sabe que a conversa não vai agradar a Deus. Peça a Deus que o livre de pecar com a sua boca. Se Deus sabe onde eu vou e sabe tudo o que eu falo, então eu posso confiar nele e depender dele. Agora, vamos ler aqui o versículo 5 e o versículo 6. Tu me cercasses em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Então, quando a Bíblia diz que Deus me cerca, não significa que Ele está me prendendo, mas que Ele me protege.
Ele nos cerca por todos os lados. Então, não há um lugar onde Deus não esteja. Se você está em casa, na rua, na escola, Deus está ali com você. Se você fizer um passeio ou uma viagem, Deus também vai lá aonde você for. Quando andamos por aí, não sabemos os perigos que existem. Quantas vezes Deus já nos protegeu de um assalto, de um acidente, e talvez a gente nem notou. Deus está em todo lugar e Ele tem todo o poder para nos proteger. E isso, crianças, é maravilhoso. Se Deus nos cerca de todos os lados, então eu posso confiar nele e depender dele para me proteger. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de brincar de esconde-esconde? É uma brincadeira assim que toda criança, adolescente, todos gostam porque é diversão garantida. Às vezes não há muito lugar para você se esconder, né? Mas sempre a gente dá um jeitinho de achar um esconderijo e um esconderijo aonde você não consegue ser encontrado. E quando você está escondido, às vezes seu coração fica acelerado, com medo do coleguinha que está lá procurando te achar. Mas às vezes, quando é você que tem que procurar, fica difícil de você achar o seu colega que escondeu bem. Mas sabe, ninguém jamais consegue se esconder de Deus. Olha só, eu vou ler aqui do versículo 7 até o versículo 10. Ó. Para onde irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu está ali também. E se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, para onde eu fugirei? Imagina que você entrou no avião e subiu o mais alto possível. Sabe quem vai estar lá, pertinho de você? Deus, isso mesmo. E se você cavar um buraco bem fundo ou buraco mais profundo que já foi cavado? Deus também vai estar lá. Se você for para o outro lado do mundo, no meio do mar, descobre quem é que vai estar lá com você? Deus vai estar lá também, ó. Então, ó, Deus está em todo lugar que você imagina estar. Na sala de aula, na sua escola, no pátio, no banheiro, no refeitório. Ele está em todo lugar que você for. Nós não podemos e nem devemos tentar nos esconder de Deus. Mas veja o que o versículo 10 está falando, que é algo importante, ó. A tua destra me susterá. Então, destra é o que, crianças? É a minha mão direita. Vocês já passaram assim numa construção, quando eles estão colocando assim madeira para colocar a laje em cima, para bater a laje? E aí eles colocam aquele monte de madeira o quê? Para sustentar a laje, porque aí vem, coloca o concreto e até aquele concreto secar, fica ali aquela madeira embaixo segurando, sustentando. Então, da mesma maneira, a mão de Deus é como uma viga de sustentação para me sustentar em qualquer lugar que eu for. Então, se Deus é a minha viga de sustentação, eu posso confiar nele e depender dele para me amparar em todo lugar. Eu não devo tentar fugir de Deus. Então, na escola, você faz muitas atividades de criação. Você cria textos de redação, cria formas com massinha, cria desenho. Existe escola que ensina vocês até a criar robô, mas ninguém consegue criar o quê? O ser humano, não é? Somente Deus é capaz de criar a vida humana. Cada pessoa que nasce nesse mundo, ela foi planejada por Deus. Cada pessoa é especial e única. E o Salmo 139 fala sobre que Deus formou você no ventre da sua mãe de uma maneira invisível aos olhos humanos, mas Ele
conhecia cada detalhe, cada célula do seu corpo. Então, ó, tá aqui, ó, do versículo 13 até o versículo 18, ó. Pois possuíste o meu interior, entreteciste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu corpo, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando eu nem ainda delas havia. Então, ó, cada pessoa que nasce nesse mundo, ela é planejada por Deus. Você sabia que o corpo humano é formado por bilhões e bilhões de células? Alguns cientistas falam até em trilhões de células, 30 trilhões de células, mas isto é um valor aproximado, porque ninguém nunca conseguiu contar essas células. O núcleo, crianças, de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético organizado em uma fita que assombrosamente consegue caber em um pequenino milímetro, num espaço bem pequenininho, que a gente só consegue medir por milionésimo de metro. Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. Dizemos que Deus é onisciente, isso é, Ele sabe de todas as coisas, pois Ele sabe o código genético de cada célula, de cada pessoa, de todo mundo. Já imaginou? Mas Deus não conhece apenas o passado, quero dizer, o que aconteceu quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Deus também conhece o seu futuro. O verso 16 termina dizendo, ó, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. A sabedoria de Deus é infinita. E aí, ó, o verso 17 e o 18 fala: quão preciosos são para mim, Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Que coisa maravilhosa, não é, crianças? Se Deus sabe tudo sobre todas as coisas, então eu posso confiar nele e depender dele para me dar sabedoria. Mas vamos ler, ó, o verso 23. Aqui, ó, olha só o que está escrito. Aborreço-me, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, ó, ele conhece o meu coração. E na Bíblia, o coração significa o quê? O centro dos nossos sentimentos e pensamentos que vão dirigir as nossas ações. E o coração, no livro de Jeremias, está escrito lá no capítulo 17, 9, fala que enganoso é o coração do homem. E no livro de Provérbios também fala que nós devemos guardar o nosso coração, isto é, tomar cuidado com as influências ao meu redor, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu penso, e por isso há outra orientação na palavra de Deus para guardar o nosso coração, que está lá no Salmo 119 e o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E Deus pode nos ajudar a guardar o nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração. Então,
Eu posso confiar nele e depender dele para guardar o meu coração. E por fim, crianças, olha só, no versículo 24 está falando, ó, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, ó, ele me guia. Vamos pensar junto. Durante esse novo ano e durante toda a sua vida, você fará escolhas. Algumas escolhas são simples, como que roupa você vai vestir, o que você vai comer, qual jogo jogar, qual passeio fazer. Mas existem escolhas importantes que podemos fazer que agradam ou não a Deus. Por isso, na primeira parte do versículo, que é como uma oração, o salmista pede: vê se há em mim algum caminho mau. Quer dizer, veja se estou indo pelo caminho certo e guia-me. Então, ó, o salmista pede que Deus o guie pelo caminho eterno, o caminho que conduz à eternidade, ao céu, à casa do Papai Celestial. Jesus disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a cada dia na escola, com seus amigos, com seus professores, com os funcionários da escola, peça a Deus que o guie pelo caminho eterno, ajudando a fazer as escolhas que agradam a Deus. Então, se Deus nos guia, eu posso confiar nele e depender dele para seguir pelo caminho certo, não é? Agora, ó, no início, eu falei que existe alguém que sabe de todas as respostas para as nossas perguntas, não foi? Então, ó, nossas dúvidas, curiosidades, e esse alguém é Deus. Mas pode ser que Deus não responda imediatamente a tudo que eu quero saber. Existem coisas encobertas que Ele não vai nos revelar quando a gente quiser. Mas Ele deixou para nós 66 livros em nossa Bíblia, cheio de promessas e ensinamentos que deixam bem claros que para aprendermos e seguirmos, nós devemos confiar em Deus e depender dele. E você que já tem Jesus como seu Salvador, aceite o desafio, crianças, de fazer a oração, fazer do Salmo 139, o versículo 23 e o versículo 24, uma oração, ó. Então, faça essa oração, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, peça a Deus para que sonde, que examine a sua vida, seu coração, seus pensamentos. Confia em Deus e fique atento para entender quando Ele lhe mostrar se você está seguindo pelo caminho mau. E peça perdão e aceite a direção dele para seguir pelo caminho certo que conduz ao céu. E dependa de Deus em cada passo do caminho. Então, para isso, durante uma semana, você anote as coisas que você aprender de Deus como um exercício espiritual. A professora não dá para você lá a lição de casa para você fazer, então você também anote suas atitudes, seus pensamentos, o seu falar durante a semana, e aí no final lá da semana você vê se tudo aquilo que você fez, falou, pensou, agrada a Deus ou não. E aí, se não agradar a Deus, você peça perdão e corrija aquilo de errado. Agora, atenção, se você é um menino que hoje ouviu falar sobre algumas verdades importantes da Bíblia e que talvez você ainda não conhecia, nós estamos falando sobre a importância de confiar em Deus e depender deles. Mas você ainda não pode fazer isso se você ainda não entendeu o plano da salvação, que é o quê? Que Deus veio ao mundo para
salvar você. E Ele veio preparar um lugar lá no céu para você. Ele quer que você viva com Ele para sempre na cidade celestial, cheia de luz. Então, mas o pecado que existe em nós, faz com que nós só queremos fazer o que é errado. Mas Deus, Ele quer que nós fazemos o que é certo. Se você reconhece que é pecador e se arrepende do seu pecado, a boa notícia é que Jesus veio, numa cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Se você acredita que Ele morreu por você e você aceita essa grande prova de amor, é só você pedir a Jesus que te perdoe dos seus pecados e seja o seu salvador. E aí sim, você confia que Jesus tem o poder para te salvar, e aí você pode depender dele para ele guiá-lo, para levá-lo até o céu. Então, nós lemos na Bíblia a respeito de Jesus, que ele pode salvar totalmente os que se chegam a Ele. Jesus quer perdoar os seus pecados e lhe dar uma vida nova, fazer de você uma pessoa nova, que tem uma vida diferente aqui na terra, para que um dia você vá morar com Ele lá no céu. Então, fale com Jesus para Ele vir morar no seu coração, porque lá em Romanos 10:13 está falando: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois de você pedir a Jesus que o salve, você pode começar a viver cada dia dependendo dele e confiando nele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse nosso pequeno devocional. E agora eu vou fazer uma oração para você que ainda não confia em Jesus e não depende dele. Então vamos lá. Querido Deus, eu confesso que sou pecador, mas eu também confesso, Senhor, que não sabia todas essas verdades, que para mim depender de Ti e confiar em Ti, eu primeiramente tenho que convidá-lo a entrar no meu coração. Então, Senhor, eu creio que o Senhor é o único que pode perdoar os meus pecados. Então, peço perdão dos meus pecados. Eu creio que o Senhor é o único que pode ser o meu Senhor e Salvador. Peço que o Senhor entre no meu coração, venha fazer morada aqui e me ajude a fazer o que é certo durante todo esse ano, que o Senhor esteja comigo, não só na minha casa, mas na minha escola, na rua, onde eu moro, nos meus passeios, quando eu estiver estudando, quando eu estiver brincando. Esteja comigo, Jesus, me ajudando a fazer o que é certo. E pelo Senhor estar aqui comigo, eu te agradeço. No nome de Jesus, amém. Bom, turminha, um beijo para vocês. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta e compartilhe com seus amigos, tá? E faça do Salmo 139, versículo 23 e 24, a sua oração diária, tá bom? Tchauzinho e até o nosso próximo encontro.